Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos nós. Amém? Estamos aqui nesse tempo de louvor maravilhoso, nesse tempo de exaltação ao nome do Senhor. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Foi a verdade, uma das verdades que nós declaramos aqui nessa noite. E essa deve ser, sem dúvida, a minha e a sua convicção, a minha e a sua âncora. Que nós não vivemos pelo que nós vemos. Meus irmãos, quantas e quantas vezes situações se colocam diante de nós, circunstâncias nos abatem tanto, que nós não conseguimos enxergar a esperança. A esperança se vai, a fé parece tão pequena, parece tão incapaz de qualquer coisa, e nós nos sentimos distantes do amor de Deus. E é exatamente por isso que antes de nós começarmos esse culto, eu queria novamente orar pela sua vida. Eu gostaria de clamar a Deus junto com você. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor, aquilo que você tem passado, aquilo que tem te tirado a paz, aquilo que tem trazido insônia, aquilo que tem feito você não descansar, aquilo que tem feito você se preocupar, andar ansioso, e coloque diante do Senhor. Meus irmãos, eu e você precisamos aprender a colocar a nossa vida e o que passamos diante do Senhor, confiando que Ele é o nosso Deus. Às vezes nos falta fé de que Ele é Deus e Ele é capaz de reverter aquela situação. Por quê? Porque quando nós olhamos da perspectiva humana, nós não conseguimos reverter. Então eu queria que nesse momento você falasse com o Senhor, você colocasse a sua vida e o seu coração diante dele. Eu não sei qual é a situação que você vai colocar. Eu não sei se é o seu relacionamento conjugal. Eu não sei se é alguma questão no seu trabalho. Eu não sei se é alguma questão pessoal. Eu não sei se é alguma questão talvez diretamente com Deus, que você vai dizer para ele: Senhor, eu tenho andado tão longe de ti. Eu não sei. Eu não sei se você está aqui pensando em alguém que você sabe que tem passado por uma situação muito difícil, e você está se colocando diante de Deus por ela. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu saber o que está acontecendo com você, nós podemos conversar, orar juntos. Eu posso até te dar alguns conselhos, mas é o nosso Deus que sabe todas as coisas, que é um maravilhoso conselheiro. É Ele quem orientará o seu coração e trará paz. Por isso eu quero que você dobre a sua cabeça agora e ore junto comigo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Rasgue o seu coração, abra o seu coração diante dele. E diga: Senhor, é assim que eu estou nessa noite. É isso que eu tenho sentido. É por isso que eu tenho passado. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Socorre-me. Venha ao meu encontro. Eu creio em Ti. Haja o que houver. Passe pelo que passar. Eu sei que o Senhor proverá na minha vida. Eu sei que o Senhor sempre será Deus na minha vida. Senhor Jesus, nós reunidos aqui, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo, comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua misericórdia e graça, Jesus. E clamamos que os Teus olhos sejam direcionados para nós nesse momento. Tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia desses meus irmãos. Quantas circunstâncias nos cercam, quantos problemas nos abalam, quantos dilemas enfrentamos na nossa vida, circunstâncias que nós não sabemos como lidar. Nós tentamos de alguma forma, tentamos de outra, às vezes lidamos mal. Quantas circunstâncias, Senhor, enfrentamos e que não vemos esperança. Sejam elas causadas por más atitudes, escolhas nossas, ou sejam elas causadas pelos problemas que nos vêm, pelas tempestades que nos cercam. Senhor, nós não sabemos como nos conduzir, nós não temos a capacidade de nos guiar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, ajuda o Teu povo. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Nós clamamos a Tua direção. Nós não queremos nos guiar nessa vida. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor. Nós queremos viver o Teu reino. Nós não queremos viver pelo que vemos, mas queremos viver pelo que cremos,
por aquilo que sabemos a respeito do Senhor, e que o que sabemos a respeito do Senhor mude completamente o nosso viver. Senhor, estamos aqui como igreja clamando, socorre-nos e ajuda-nos, Senhor. Em nome de Cristo que oramos, Pai. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão. Que bom que você está aqui, você que nos visita. Que bom que você está aqui, para que juntos nós possamos nos colocar diante de Deus. Hoje nós vamos retomar uma série de mensagens que durante todo o mês de agosto, de julho, melhor dizendo, durante todo o mês de julho, nós conversamos a respeito dela, que o título dessa série de mensagens é Lugar Secreto, onde nós buscamos falar sobre oração, sobre o nosso momento mais íntimo com Deus, sobre aquele momento em que nós nos colocamos na presença dEle, para crescermos no nosso relacionamento com Ele. Quantas vezes eu e você vamos orar, e 5 minutos orando parece uma eternidade? Quantas vezes nós vamos nos colocar diante de Deus e parece que falta assunto, não há o que orar, parece que as nossas orações, elas são preenchidas por repetições, elas são preenchidas por mais do mesmo, daquilo que oramos ontem, daquilo que oramos anteontem, e parece que não há vida. A oração é um momento de vida, a oração é um momento de relacionamento, a oração é um momento em que somos transformados, tocados, porque estamos na presença do Senhor. Assim como quando você fica feliz quando você encontra um amigo, e você conversa com ele, e é aquela alegria, e é aquele bem-estar, aquela emoção. Quando você encontra o seu cônjuge, talvez depois de uma viagem a trabalho que ele tenha feito, e ele chega, e você tem aquela alegria em recebê-lo, como alguém que você ama, e tem a oportunidade de um encontro. A oração é um encontro com o Senhor. E é por isso que eu e você não podemos deixar cair na monotonia. A oração não pode ser algo, na vida do cristão, banal. Não pode ser algo vazio. Não pode ser algo do qual, quando eu me lembro, eu penso assim, orar de novo. Mais um dia eu tenho que orar de novo. A oração precisa ser um momento de conversa com Deus. E o problema é que muitas vezes nós não oramos ao Senhor, e nós não nos colocamos diante dEle com essa intensidade, com esse amor e com essa beleza que é o momento de encontro com Ele, porque nós não temos dividido a vida com o Senhor, nós não temos aberto o nosso coração e falado com Ele, e também não temos aberto os nossos ouvidos e também o nosso coração para ouvi-lo falar conosco. A palavra de Deus está repleta de orações, em que nós vemos homens se derramando diante de Deus, e nós vemos o Senhor falando com esses homens de Deus. É maravilhoso, é uma oração viva, que pulsa dentro do coração, que faz com que eu tenha mais vontade de estar, e ali naquele lugar eu não queira mais sair. Que eu e você possamos viver e ter a graça de viver esse relacionamento com Deus. Não um relacionamento religioso, não um relacionamento frio, não um relacionamento praticamente morto, em que parece que a nossa vida espiritual está pela decisão de alguém ligar ou desligar os aparelhos, em que nós mesmos já não temos atitude nenhuma. Que a minha e a sua vida espiritual seja caracterizada pelo alimento que a todo dia nos dá força para prosseguir. Que a nossa vida espiritual seja marcada por aquele momento que, por termos tido aquele momento com o Senhor, todo o nosso dia é diferente, todo o nosso dia se torna diferente, porque estamos abastecidos, reabastecidos com aquele encontro que tivemos com o Senhor, com aquele tempo que passamos no lugar secreto. No mês de julho, quando nós falamos sobre, tivemos o primeiro momento com essa série, nós falamos sobre 3 orações principais. Falamos sobre o Salmo 51, que é quando Davi peca de forma grosseira, e aquele momento em que ele está diante do seu erro, a culpa esmagando os seus ombros, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Depois falamos sobre outra oração, agora num momento muito diferente da vida de Davi, em que ele já velho, ele diante de todo o povo do Senhor,
reunindo todos aqueles bens, e o povo ofertando, e o povo abençoando, e o povo entregando, para que o templo do Senhor fosse construído, ele ora e diz: Deus dos céus, eu te agradeço pelo privilégio de ocupar essa posição, e eu te agradeço pelo privilégio de estar diante desse povo, e tudo aquilo que o Senhor tem me feito viver e experimentar, todo o poder e toda a riqueza que o Senhor me deu, não vieram de mim, vieram do Senhor, e é por isso que eu quero usá-los para o Senhor, abençoando pessoas. E vimos como eu e você precisamos colocar o nosso relacionamento com o dinheiro, onde estamos desenvolvendo qualquer função que seja o nosso trabalho, qualquer lugar de influência que tenhamos, temos que colocar isso no nosso tempo do lugar secreto, e dizer: Jesus, temos usado isso aqui para a tua honra e glória, o meu trabalho tem sido para a tua glória, eu tenho trabalhado de forma que o Senhor seja louvado na minha vida, eu tenho usado os meus recursos financeiros de forma que o Senhor seja honrado na minha vida, e não seja só para o meu uso pessoal. Depois nós vimos uma última oração, que foi a oração do profeta Abacuque, em que Abacuque lidava com todos os problemas nacionais. Israel estava distante do Senhor, Israel estava numa crise moral absurda, e o Senhor diz a ele: eu trarei a Babilônia, eu trarei Nabucodonosor para levar Israel cativo. E ele ora diante do Senhor, e ele diz: Senhor, mas se a Babilônia vier, eu e a minha família também vamos ser presos, e o que será de nós? Mas num lugar secreto, Abacuque descobre que mesmo que a Babilônia viesse, que mesmo que os problemas estivessem diante dele, que ainda que a figueira não florescesse, ainda que a vide não desse o seu fruto, ele se alegraria em Deus, e ele não seria tomado pelas circunstâncias. Nessas 3 orações, então, nós vimos circunstâncias do dia a dia, que fazem parte da minha história e da sua história também, como fizeram daqueles homens de Deus. Nós erramos, nos sentimos culpados, como Davi pecou e se sentiu culpado. Nós lidamos com dinheiro e temos influência sobre pessoas, independente do tamanho dessa influência, isso faz parte da nossa vida. Nós a todo tempo lidamos com as crises e os problemas nacionais, nós vivemos no Brasil, não precisa dizer muito sobre isso. Isso tem que fazer parte do meu e do seu tempo de relacionamento com Ele. Isso precisa fazer parte das nossas orações, porque são os dilemas que enfrentamos todos os dias, porque são as circunstâncias que nos cercam a todo momento. Leve isso para a sua vida de oração, derrame-se diante do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre, iniciando essa 2ª temporada da série, sobre algo muito importante, que às vezes eu e você precisamos fazer e que nós não conseguimos: recomeçar. Recomeçar é algo importante e necessário em qualquer área da nossa vida. Em toda área pode haver um momento em que nós precisamos recomeçar. Pode ser que seja no trabalho, você precise recomeçar. Eu tenho trabalhado, mas eu preciso reencontrar aquela chama, aquela essência que me faz querer trabalhar e construir e entender a missão que eu tenho no meu trabalho. Talvez no seu relacionamento você precisa parar, chamar a sua esposa, sentar e falar: nós precisamos conversar, nós precisamos de um recomeço em algumas coisas, nós precisamos de iniciarmos novamente coisas que deixamos lá atrás. Recomeços fazem parte da nossa vida, e recomeços, se adiados, eles trazem consequências. Recomeços, se não efetuados, eles deixam marcas. E às vezes eu e você precisamos de um recomeço. Às vezes eu e você precisamos parar e dizer assim: o que falta para eu mudar isso aqui na minha vida? O que falta para eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus e deixar de ter esse relacionamento medíocre? Que decisão eu tenho que tomar? Que ação eu tenho que ter? Pensando na nossa série, o que eu devo orar diante do Senhor para ter esse recomeço? Meu irmão, a mensagem dessa noite, ela tem uma máxima, né? Uma ideia principal, que é a seguinte: a vida é curta, Deus é grande, tome a decisão e dê o passo. A vida é curta, Deus é grande, tome a decisão e dê o passo. Recomeçar exige consciência de que a nossa vida é curta, e ela pode passar sem que você tome decisões que você precisava ter tomado. Mas não se esqueça, Deus é grande, Deus pode te ajudar nessa mudança, Deus te ajudará nessa mudança, nesse recomeço.
tome a decisão e dê o passo. Hoje eu quero falar com você sobre um grande homem de Deus que passou exatamente por essa situação. Exatamente por essa situação, em que ele precisava de um recomeço na sua vida. Ele precisava de tomar algumas atitudes em relação a como ele levava a vida dele. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias, o grande homem de Deus que reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias 1, verso 1. Diz assim, acompanhe comigo. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei e jejuei e orei ao Deus dos céus. E então disse: quero que você pare aí rapidinho. Nós não vamos ler ainda a oração que Neemias faz diante do Senhor. Porque antes de nós possamos entender essa oração, a gente precisa entender o que está acontecendo na vida de Neemias. Nós começamos com um diálogo entre ele e o irmão dele, sobre aqueles que haviam regressado para Judá. Então veja, Neemias está vivendo um tempo depois de Abacuque. No livro de Abacuque, na última mensagem da primeira temporada dessa série, nós falamos que Deus disse a Abacuque: eu trarei a Babilônia, eu trarei o rei Nabucodonosor para levar vocês cativos, porque vocês se distanciaram de mim. E agora nós estamos lendo um momento em que Neemias fala assim: como está a situação daqueles que voltaram para Judá? Ou seja, passou um tempo, o tempo do cativeiro na Babilônia acabou. Agora nem é mais a Babilônia que está no governo, são os persas. E os persas, que tem o rei Artaxerxes, os judeus voltaram, os judeus regressaram para Jerusalém e eles podiam reconstruir a sua cidade. E aí Neemias então conversa com o seu irmão e diz assim: como está a situação daquele povo? E o irmão diz: não vão nada bem, a situação deles é difícil. E aí Neemias diz que sentou-se e chorou. E o sentar-se e chorar de Neemias, ou seja, a compaixão que ele sentiu pelos seus irmãos de Judá, o levou a uma atitude muito prática: a lamentar, jejuar e orar diante de Deus. Mas veja que interessante, quem era Neemias? Neemias, ele era um funcionário público. Neemias era um funcionário público que tinha um cargo elevado dentro do reinado dos persas, dentro do reino da Pérsia, né? Ele era copeiro do rei. O que é um copeiro do rei? O copeiro é aquele que experimenta as bebidas e a comida do rei antes que ele pudesse ingeri-las. Então, esse era um cargo de confiança. Ele não só era um funcionário público, ele não só trabalhava no alto escalão, ou seja, trabalhava na corte diretamente com o rei, mas ele também, o seu cargo era um cargo de confiança. Ele não só assistia o rei em alguns momentos, trazia ou levava algumas coisas, ele participava das refeições do rei. Ele era alguém íntimo do rei, ele era alguém que tinha proximidade com o rei Artaxerxes, o homem mais poderoso do mundo, porque naquele tempo a Pérsia dominava todo mundo. E aí eu me lembro daquela pregação sobre Davi, e diante de todo o povo: Senhor, me ajuda a usar a minha influência e a minha riqueza
para a tua honra e para a tua glória. Me ajude para que onde eu estiver, eu seja usado pelo Senhor. Porque agora Neemias tem uma crise pessoal. Neemias está ali, ele está bem empregado, rico, está na corte, é só esperar a aposentadoria chegar, é só esperar os anos em que ele vai viajar todo o Oriente Médio e conhecer os lugares mais bonitos daquela região. Mas ele vê assim, há uma situação difícil. E essa situação difícil está falando comigo. Eu preciso me envolver nisso aqui. Mas me envolver nessa situação exige recomeço. Eu vou precisar recomeçar algumas coisas. Eu vou precisar abrir mão do meu trabalho no alto escalão do reino da Pérsia, do meu cargo de confiança, do meu salário alto, para que eu possa viver uma vida de incerteza e instabilidade. Só aqui já é motivo para que eu e você passemos muito tempo em oração. Porque se tem uma coisa que a nossa geração, ela é obcecada, é por estabilidade, como se a gente tivesse alguma nesse mundo, né? Como se a gente tivesse alguma coisa que nos desse certeza. Nós temos a falsa impressão, a gente mente para a gente mesmo, de que o dinheiro nos dá alguma estabilidade. Mas mesmo ele nos abandona nas horas mais necessárias e nos faz, mesmo que tenhamos rios de dinheiro, nos vermos totalmente nus diante dos imprevistos da vida, diante das circunstâncias que não conseguimos lidar, diante do futuro incerto. Então Neemias olha para aquele seu cargo de confiança, para aquele momento em que ele está feito na vida. Neemias estava feito na vida, gente. Mas ele diz assim: eu não posso deixar de olhar para essa situação. Eu preciso me envolver na mudança dessa situação, e para isso eu preciso recomeçar. E no capítulo 2, que nós não vamos ler, Neemias faz alguns pedidos. Neemias vê o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí Neemias se coloca diante do rei. E Neemias se coloca diante do rei e diz assim: meu rei, eu preciso conversar com o senhor. Na verdade, o próprio rei percebe que Neemias estava preocupado, estava com um semblante preocupado, e pede a Neemias que diga: o que está acontecendo com você? E aí Neemias diz: rei, o povo que voltou para a cidade de Jerusalém passa dificuldades. Os muros da cidade estão caídos. Naquele tempo, uma cidade sem muros era uma cidade sem segurança. Uma cidade sem segurança era uma cidade sem comércio. Uma cidade sem comércio era uma cidade que não crescia. Uma cidade que não prosperava. Então, a circunstância daquele povo é muito difícil. Se eles começam um negócio, vêm ladrões e salteadores e levam tudo. Eles não têm segurança, eles não têm como crescer. Os muros da cidade precisam ser refeitos. Então, rei, o que eu estou pedindo para você? Me libere desse cargo de confiança. Mas agora eu quero que você olhe da perspectiva do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes ocupa uma posição de prestígio, mas também, como toda liderança, como todo rei, como todo poderoso, com muitos que têm os seus olhos querendo usurpar aquele trono e aquele lugar. Então, Artaxerxes conseguiu um achado que trazia paz para o seu governo. Neemias era um homem de confiança. Neemias era um homem que Artaxerxes tinha tranquilidade, que Artaxerxes confiava, que ele descansava. Eu sei que esse homem não me trairá. Por isso ele ocupava o cargo de confiança. Então o pedido de Neemias é um pedido que vai contra tudo o que Artaxerxes quer. Ele quer a segurança e a estabilidade, a tranquilidade de continuar tendo Neemias como seu copeiro, e que ninguém vai tentar envenenar ele, enquanto ele acha um novo copeiro que seja digno de confiança. E todo o trabalho que gera achar um novo copeiro de segurança, que passe segurança. Mas aí Neemias continua e fala assim: mas Senhor, tem mais uma coisa. Eu não tenho dinheiro para minha obra. Eu quero ir lá construir os muros, mas eu não tenho dinheiro. O senhor me empresta? Ou melhor, o senhor dá o dinheiro para a gente reconstruir esses muros? Mais uma vez, coloque no lugar de Artaxerxes. O que me adiantará reconstruir os muros de Jerusalém?
Jerusalém é uma cidade destruída, uma cidade que há muito perdeu a importância que tinha nos tempos de Davi e Salomão. Por que eu vou investir nisso? O que eu vou ganhar com isso? Mas Neemias faz mais um pedido para ele. Ele diz assim, é o seguinte: quando os ladrões souberem que a gente está tentando reconstruir os muros, eles vão nos atacar e vão nos atrapalhar. Então eu preciso de uma parte pequena do seu exército que possa proteger a gente enquanto eu estou nesse projeto. Então Neemias, ele tem uma coisa que Neemias é um cara ousado. Neemias é um cara que, tipo assim, ele tem coragem de externar e de passar aquilo que ele estava pensando. Mas é nesse cenário que eu queria que você entendesse e que eu e você lêssemos a oração de Neemias. Sabendo dessa conversa dele com o rei Artaxerxes, eu queria ler com você a oração, que está lá no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1 mesmo, verso 5 do capítulo 1. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos e decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Meus irmãos, olha que interessante. Neemias se coloca diante do Senhor em oração. Se tem uma coisa que Neemias ensina para mim e para você, é que não há separação entre oração e ação. Não há divórcio entre dependência e prática. Eu preciso depender de Deus, mas eu também preciso agir. Eu preciso agir, mas eu não posso fazer isso sem depender de Deus. Neemias tem inúmeras lições de liderança para mim e para você, mas hoje nós não vamos falar sobre elas. Hoje eu quero falar para você sobre o momento em que Neemias se colocou diante do Senhor para que isso acontecesse. Meus irmãos, nós lendo aqui, às vezes a gente não percebe, ou às vezes a gente, somente estudando, a gente consegue chegar a esse entendimento de que Neemias, quando diz lá no verso 4, quando ouvi, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei e jejuei e orei ao Deus dos céus. Quando ele fala alguns dias, ele está falando sobre o tempo que ele orou. E Neemias orou por 4 meses. Quando Neemias teve a conversa com seu irmão Hanani, até a conversa com Artaxerxes, passaram 4 meses. O que Neemias fez nesse tempo? Esteve no lugar secreto, conversando com o Senhor, compartilhando com Deus aquilo que estava queimando no seu coração e o que ele deveria fazer. Essa oração que nós temos não é uma oração pontual que Neemias fez na porta da sala do rei e falou assim: Senhor, eu estou entrando agora, me ajuda, Senhor. Não, essa aqui é a agenda. Essa aqui são as preocupações de Neemias ao longo de 4 meses orando. Isso ensina muito para mim e para você, porque às vezes eu e você não conseguimos pedir ao Senhor alguma coisa mais do que 2 vezes. Nós não conseguimos nos colocar diante do Senhor em oração, clamando a Ele: Senhor, muda essa situação. É tão bonito quando a gente ouve um testemunho de uma mãe que diz assim: orei 15 anos pela conversão do meu filho, orei 10 anos pela conversão do meu marido. Não que seja bonito no sentido de que seja fácil, pelo contrário, é muito difícil, mas essa pessoa não saiu do lugar secreto, ela se colocou diante de Deus e perseverou em oração, continuou orando.
Neemias, com todos os conflitos humanos e normais que ele poderia ter, mas eu vou perder o meu cargo, mas o povo de Israel, mas o povo de Judá está passando dificuldade, mas como que eu vou fazer isso? O rei jamais vai deixar, mas eu preciso estar lá fazendo alguma coisa. Neemias entendeu o seguinte: eu só conseguirei executar a obra que eu tenho para executar, se eu primeiro me colocar diante de Deus em oração. Meu irmão, põe uma coisa na sua mente: as coisas que você precisa mudar na sua vida, você precisa começar levando elas a Deus em oração. Não comece metendo os pés pelas mãos agindo. Quantas vezes nós cristãos damos uma terrível aula de não conhecermos ao Senhor, porque muitas vezes fazemos as coisas sem orar, sem pedir ao Senhor orientação, sem nos colocarmos diante dele em dependência. Senhor, me ajuda, me dirige, se não é da tua vontade, me livra. Senhor, me orienta, não me deixe ser guiado pelo meu coração, mas dá à vontade, aquele tremelico dentro da gente, a gente vai lá e faz sem orar. E aí depois ora e diz assim: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Somos nós quem tomamos a decisão de fazer sem perguntar ao Senhor. Ou do outro extremo, às vezes há pessoas que ficam tanto tempo orando, e só oram, e oram, e não agem. Meus irmãos, a nossa vida, ela é para ser vivida, o Senhor nos dá o privilégio de vivermos em relacionamento com Ele. O Senhor não fará algumas coisas por nós que nós temos que fazer. O Deus que ressuscita Lázaro é o Deus que diz para aqueles que estavam lá: removam a pedra. Remover a pedra era parte daquelas pessoas. O sobrenatural é o que Jesus fez: ressuscitar Lázaro. Eu e você precisamos colocar isso nas nossas vidas e entender os recomeços que eu preciso, as mudanças que eu preciso fazer, independente do quão grandes elas sejam, como eram as de Neemias, elas precisam começar no lugar secreto. Neemias se colocou 4 meses em oração. E para explicar, como que a gente sabe disso? Porque o primeiro versículo diz no mês de Quisleu. O mês de Quisleu no calendário judeu é entre novembro e dezembro. E aí depois, mais para frente, diz que ele orou. Aí fala quando ele foi falar aqui. No capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan. O mês de Nissan dá entre abril e maio, ou melhor, entre março e abril, o mês de Nissan no calendário israelita. Então ele ficou todo esse tempo, desde o mês de Quisleu até o mês de Nissan, diante de Deus, não fez nada, mas se colocou diante de Deus em oração. E a oração dele, ela é uma oração, como eu disse, uma agenda da oração de Neemias, porque ela faz algumas afirmações sobre aquilo que Neemias conhece de Deus. É uma descrição do coração de Neemias no lugar secreto. Aquilo que por um momento só ele e Deus conheciam, a oração do seu servo com o seu Senhor, agora Agora o Espírito Santo de Deus nos deixou isso registrados para que eu e você possamos entender. Veja que os primeiros versículos dessa oração é ele afirmando o quanto ele conhecia o Deus a quem ele se dirigia. Meu irmão, Neemias tinha uma certeza. O que eu estou para fazer é impossível. Se eu falar isso para o rei, humanamente falando, o rei vai rir na minha cara. O rei vai falar: eu acho que você não está bem, acho que você precisa ser ajudado. E o que Neemias fez? Lembrou-se de quem Deus é. Nos recomeços que você precisa na sua vida, não vejam quão grandes ou impossíveis eles são. Lembrem-se da grandeza de Deus. Lembrem-se de quem Deus é. E ele diz: ó Deus dos céus, grande e temível. Sabe por que ele diz temível? Porque Artaxerxes era temível. O rei tinha poder para fazer o que quisesse com ele. Mas o que ele faz? Ele se coloca diante do Senhor, porque ele confia em quem Deus é. E ele assume: Senhor, eu confesso que temos pecado diante de ti. Neemias não diz assim: eu sei que eles têm pecado. Neemias diz: eu sei que eu confesso os nossos pecados. Eu faço parte dos pecados desse povo. Eu faço parte daquilo que eles têm vivido. E eu estou aqui clamando ao Senhor. Eu confesso os nossos pecados.
e clamo a tua misericórdia e a tua graça. Lembra de Davi orando pelo seu erro e pela sua culpa? Ele diz: tem misericórdia de mim, lava-me. Neemias está dizendo: Senhor, eu estou orando por mim, mas eu também estou orando pela minha nação. Perdoa os nossos pecados. Se coloque diante de Deus com essa dependência constante dele. Meu irmão, às vezes a gente ora e a gente não consegue confessar pecado. Às vezes a gente não consegue falar: Senhor, eu tenho errado nisso com o Senhor, eu tenho errado naquilo com o Senhor, eu tenho te desprezado nisso, eu tenho me esquecido do Senhor naquilo. Na verdade, eu não tenho nem me lembrado quem que é o Senhor, porque nós perdemos a noção diante de quem nós estamos. Neemias tem consciência de que Deus é grande e temível para mudar a situação e promover o recomeço que ele precisa, mas para isso Neemias tem que se prostrar diante do mesmo Deus que é grande e temível e dizer: Senhor, antes de vir ao Senhor pedir para fazer alguma coisa, eu venho aqui para ter um relacionamento com o Senhor, eu venho aqui para ter um tempo de intimidade com o Senhor. E eu começo isso dizendo: perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. No versículo 8 e 9 ele diz: lembre-se do que o Senhor disse ao seu servo Moisés. O que Deus havia dito na lei, lá em Deuteronômio, era que se o povo pecasse, o Senhor os espalharia sobre a terra, o Senhor os dispersaria da terra, que era a terra prometida, que o próprio Deus os havia colocado lá. Mas aí, a promessa continua. Da mesma forma que o Senhor prometeu: eu vou espalhar vocês e vou punir vocês se vocês pecarem, eu reunirei vocês se vocês se arrependerem. Olha o tanto que Neemias é sábio. Neemias ora a palavra. E Neemias diz assim: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor disse isso aqui? Eu estou aqui orando por isso. Cumpre essa promessa. O teu povo está disperso. Reúne esse povo. Neemias conhecia a palavra de Deus. Se eu e você orarmos sem conhecermos a palavra de Deus, nós vamos falar com Deus como se ele fosse um igual, como se ele fosse alguém que está pronto para fazer alguma coisa que a gente precisa, como se Deus fosse alguém que nós pudéssemos fazer dele e com ele aquilo que nós achamos melhor. Conheça a palavra de Deus. Meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, não são palavras de homens que estão escritas ali, é a palavra de Deus. Um Deus que soberanamente, com teu Santo Espírito, preservou essa palavra, que são as palavras dele, para que eu e você as conhecêssemos. Tem um versículo que eu guardo no meu coração, para que ele me traga temor da palavra de Deus, é Deuteronômio 29, 29, que diz assim: as coisas reveladas que estão aqui, pertencem a nós e aos nossos filhos, nós temos que conhecê-las. Nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer o Senhor, e muitas vezes desprezamos, porque não buscamos ao Senhor na palavra. E é por isso que nós vemos a cada dia mais igrejas hereges, igrejas que não conhecem ao Senhor, pastores, pregadores, líderes falando as maiores bobagens do mundo, porque não conhecem o Senhor, crentes fazendo as coisas mais horríveis do mundo, porque não se importam, porque não conseguem ficar 40 minutos ouvindo uma pregação, porque acham muito difícil ouvir uma explicação da palavra de Deus. Homens e mulheres que não querem nem saber como estão no lugar secreto ou não, se colocam diante de Deus para dizer aquilo que elas precisam. Senhor, eu tenho passado por isso, eu preciso daquilo, Senhor, me ajuda nisso aqui, abre aquela porta, mas não começam a sua vida de oração como Neemias, reconhecendo quem é esse Deus, confessando os seus pecados e orando a palavra. Meu irmão, Deus, Ele não muda de acordo com as nossas necessidades. E por isso que Ele termina dizendo assim: o povo que o Senhor resgatou, com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Ele disse assim: é hoje. Alguma coisa falou com Neemias e disse assim: é hoje. Hoje eu tenho que me colocar diante de Deus, tenho que conversar com. Hoje eu tenho que me colocar diante do rei
e conversar com Ele. Tudo aquilo que eu já venho orado, Senhor, tudo aquilo que eu venho colocado diante do Senhor em dependência, que eu tenho colocado nas Tuas mãos, agora chegou a hora de agir. Lembra? Na nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, elas precisam de equilibrar, elas precisam de demonstrar a nossa dependência de Deus em oração, mas a nossa fé em agir e dizer: agora é hora de fazer isso aqui, e você promover o recomeço. Talvez esse recomeço seja, como eu disse, na sua família, no seu trabalho. Talvez esse recomeço seja com relacionamentos, com amizades, com irmãos da igreja. Talvez esse recomeço seja com você mesmo, uma atitude diferente de vida. Talvez seja no seu relacionamento com o Senhor. Talvez seja no seu relacionamento com o trabalho, como você tem lidado com ele. Eu não sei, o Senhor sabe, mas eu preciso te lembrar: a vida é curta, ela passa rápido. O tempo de fazer algumas mudanças, ele pode passar muito mais rápido do que eu e você entendemos ou compreendemos. Mas Deus é grande. Ore com a fé que Neemias orou. Creia no mesmo Deus que Neemias creu. Deus é grande. E tome a decisão. Dê o passo. Confie nele. Meu irmão, não há circunstância na nossa vida que impeça Deus de agir. Isso eu não estou te dando um vale tudo para você fazer o que você acha melhor, porque Neemias começou orando, sabendo quem Deus era, se dirigindo ao Deus grande e temível, confessando os seus pecados e orando a palavra. Mas se você conhece o Deus da palavra, o Deus de Neemias, o Deus a quem nós servimos, não há barreira na sua vida que não seja mudada. Não há recomeço que você tenha que promover na sua vida que não seja possível. Mas isso exige de mim e de você a dependência de colocarmos tudo isso em oração diante do Senhor, mas também exige de mim e de você a fé para agir, a fé para colocarmos em prática, a fé para nos colocarmos diante dele e dizermos: Senhor, estamos aqui e queremos agir, como Neemias. Eu não quero ficar vivendo a mesmice da minha vida. Se eu tenho entendido que esse recomeço é necessário, me ajude a colocá-lo em prática, me ajude a executá-lo, me ajude a promovê-lo. Eu dependo de Ti, e não deixe de agir, e não deixe de confiar que aquilo que você precisa fazer, Deus não fará por você. Ele não fará. Aquilo que é a parte dele, tenha certeza, Ele estará com você. Mas aquilo que depende de você fazer, não terceirize a outros. Não deixe nas mãos de outra pessoa. Por isso eu quero orar com você agora. E eu quero que juntos nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor. A vida de Neemias foi colocada de cabeça para baixo. A vida de Neemias mudaria completamente. O recomeço na vida de Neemias era gigante. Como talvez possa ser o seu recomeço, como talvez aquilo que você vai abandonar, como talvez aquilo que você precisa deixar, como talvez aquilo que você precisa começar a colocar em prática na sua vida, seja também gigante. Talvez não dependa somente de você, dependa de uma outra pessoa, como também não dependia de Neemias, dependia também do rei Artaxerxes, o homem mais poderoso do mundo, mas ele se colocou diante do Senhor. Ele se colocou diante do grande e temível Deus dos céus, a quem ele conhecia, a quem ele não foi somente para pedir um presente ou para pedir algo, mas com alguém com quem ele tinha relacionamento, alguém com quem ele desfrutava de tempo no lugar secreto. Meu irmão, comece a colocar na sua vida como prioridade viver a vida com o Senhor. Não deixe para se lembrar dele quando você vem na igreja. Não deixe para se lembrar dele quando as coisas apertarem. Não deixe para se lembrar dele quando você precisar de alguma coisa. Desenvolva uma vida de relacionamento com o Senhor. E mesmo que você precise mudar os maiores poderes do mundo, mesmo que o seu recomeço exija que as coisas mais improváveis aconteçam, você está diante daquele que pode. Você está à mercê, entregue, querendo ser transformado pelo único que pode.
não duvide que Deus é grande. Tenha certeza que a vida é curta, ela passa rápido. Então tome a decisão, dê o passo. Não fique adiando o recomeço, uma mudança real na sua vida. Tome uma nova decisão. Tome uma decisão de mudança. Não fique se justificando. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Ah, mas eu sou assim por causa daquilo outro. Ah, mas tal pessoa fez aquilo comigo. Recomece. Recomece. Diga: Senhor, eu quero experimentar um recomeço na minha vida. Eu quero experimentar um recomeço no meu casamento, nas minhas amizades, na vida com a igreja, um compromisso com o Senhor. Eu quero recomeçar o meu relacionamento com o dinheiro. Não me deixe ser servo do meu dinheiro. Não me deixe ser servo do meu tempo, das minhas vontades, das minhas preferências. Não me deixe ser servo de mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a recomeçar, a refazer, a transformar aquilo que precisa ser transformado, assim como Neemias fez. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti e pensando naquilo que o Senhor fez através da vida de Neemias, que o Senhor enche o nosso coração de fé agora, Senhor, que não há nada que o Senhor não possa fazer, não há mudança que o Senhor não possa promover, não há recomeço que o Senhor não opere nas nossas vidas. Ajuda a mim e o Teu povo, Senhor, a entrarmos num lugar secreto como Neemias entrou, a nos colocarmos diante de Ti em oração e clamarmos: Deus, tem misericórdia. Deus grande e temível, muda essa situação. Transforma, Jesus. Muda, refaz, opera de novo, restaura, reconstrói. Assim como o Senhor reconstruiu os muros de Jerusalém através da vida de Neemias, reconstrói na minha vida, Senhor, aquilo que precisa ser reconstruído. Me ajude a operar aquela mudança que eu preciso promover na minha vida. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Teu povo. Ajuda-nos a viver uma vida marcada pela fé no Senhor, pela certeza de que o Senhor é grande. Não há nada que o Senhor não possa mudar ou transformar. E nos ajude a dar o passo que nós precisamos dar e que só nós podemos dar. Em nome de Cristo Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor continue a falar ao seu coração sobre os recomeços que precisam acontecer na sua vida, sobre os novos passos, os novos caminhos que precisam ser trilhados. E tenha certeza que o Deus de Neemias está com você. O Deus que pode todas as coisas, que tem os poderosos na mão, que tem os recursos debaixo da sua vontade, que pode mudar qualquer circunstância e nos sustentar em qualquer circunstância. Que Ele continue a falar ao seu coração sobre o recomeço que você precisa fazer.